Certo, pessoal, então hoje vamos continuar as aulas em texto da unidade 1. Ok, aulas em texto. Vamos continuar. Essa aqui a gente viu na última aula, né? Vimos isso aqui, verbo to be. A gente viu até aqui, né? Terminamos no resumo do presente do singular. Então agora a gente vai continuar. Hoje vamos ver pronomes possessivos singular. Veja a fórmula para perguntar e dizer o seu nome. What's your name? Qual é o seu nome? My name is Tracy Wood. As frases, nessas frases, as palavras your e my são pronomes possessivos. Então, na tabela seguinte, a gente vai ver os pronomes possessivos, e você já conhece os pronomes possessivos correspondentes. Pronome pessoal, I, you, he, she, it. Relembrando, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele, ela para coisas e animais. Pronome possessivo equivalente, I é my, meu. A you é your, seu. A he é his, dele. She é her, dela. Its, equivalente a it. Disto. Os pronomes possessivos precedem o substantivo para indicar a quem pertencem. Exemplo: my house, minha casa. Your book, seu livro. Its tail, seu rabo. Que muda um pouquinho do nosso costume, a gente até está acostumado, né? My house, minha casa. Your book, sua casa, seu livro. Its tail, o its soa um pouquinho estranho, mas é a mesma forma. Os pronomes possessivos são invariáveis, ou seja, a forma é sempre a mesma, tanto para homens quanto para mulheres, no singular e no plural. Então, my father, meu pai. My mother, minha mãe. Your son, seu filho. Your daughter, sua filha. Its mother, sua mãe. Por exemplo, a mãe de um cachorro. Tá. Your, his, her, its. Tá, não vou ler tudo. Quem quiser pode pausar a tela e ler cada detalhe. Vamos continuar. Então, se houver dois substantivos, normalmente não há necessidade de repetir o pronome possessivo antes do segundo substantivo. Her father and mother. O pai e a mãe dela. I, my. You, your. He, his. She, her. It, its. Your book. Its tail. My father. My mother. Your son. Your daughter. Its mother. Respostas curtas com verbo be. Em resposta do tipo sim e não, é comum em inglês acrescentar uma expressão curta depois do yes e no. Yes sim e no não. Constituída pelo pronome correspondente, com a repetição do verbo contido na pergunta. Essas respostas são chamadas de short answers, respostas curtas. Veja os exemplos a seguir. Are you Mrs. Wilson? É a senhora Wilson? Yes, I am. Sim, eu sou. Is he Spanish?
Yes, she... Não. Is she Spanish? Yes, she is. Ela é espanhola? Sim, é. Is it silver? Yes, it is. É prata? Sim, é. Observe que não se pode contrair um verbo que vem no final de uma frase. Não se deve, portanto, contrair respostas curtas, afirmativas. Então não se fala yes, I'm. Tem que falar yes, I am. Então, respostas negativas. Are you English? No, I'm not. Is he Dave Clark? No, he isn't. Ele é Dave Clark? Não, não é. Is it his house? No, it isn't. É a casa dele? Não, não é. Essas são as chamadas respostas curtas, porque não repetem todas as informações contidas na pergunta. Por exemplo, para responder à pergunta Are you Jane? Não há necessidade de dizer Yes, I am Jane, or No, I'm not Jane. Excuse me e sorry. Isso é muito usado, né? Essas duas palavras estão entre as palavras mais utilizadas no inglês, são bem essenciais para a questão de educação, né? E para perguntar e pedir desculpa. Tá? Utilize excuse me, com licença, desculpe, antes de pedir informações ou ajuda, ou após ter causado algum incômodo. Utilize sorry, perdão, ou I'm sorry após ter causado algum incômodo. Excuse me, are you Mr. Black? No, I'm not. I'm Miss Gray. Oh, sorry. Use I'm sorry também se tiver possibilidade de ajudar alguém, por exemplo, quando alguém pede uma informação e você não pode ajudá-lo. Os ingleses usam sorry ou I'm sorry quando tropeçam ou pisam no pé de alguém, mas os americanos geralmente utilizam excuse me nessas situações. Tá? Então, aqui está uma diferença. Lembrando que esse curso é baseado no inglês britânico, mas aqui eles já falam a diferença entre inglês britânico e americano. Tanto faz utilizar então sorry, ou I'm sorry, ou excuse me, vai ter o mesmo significado praticamente. Excuse me. Sorry. I'm sorry. Oh, sorry. Excuse me. Are you Miss Gray? Formas de cortesia: please e thank you. Então, please, por favor, thank you, obrigado. Em inglês é normal usar please, por favor, por gentileza, e thank you, obrigado, com frequência. Recepcionista: what's your name, please? Cliente: Tom White. My name is Tom White. Recepcionista: thank you, sir. Tá, então, numa conversação, por questão de educação, sempre vamos falar please e thank you. Principalmente quem não tiver um domínio muito grande do idioma e precisa conversar, pode falar o que precisa e no final adicionar o please. Existem algumas formas de conversa que fica meio rude. Então, quando a pessoa tem um domínio maior do idioma, ela pode falar a forma mais polida, mais educada. Porém, no início, enquanto a gente não adquire esse domínio maior, a gente pode falar uma forma reduzida que a pessoa souber e adiciona o please para não ser entendido como rude. Por exemplo, você pode pedir para a pessoa abrir uma porta para você. Uma forma polida de fazer o pedido seria Can you open the door, please? É uma forma polida de dizer. Você poderia abrir a porta para mim? Ou Could you open the door, please? Você está pedindo para a pessoa abrir a porta.
Agora, a gente pode utilizar uma forma reduzida, bem simples. Open the door, please. Então, abra a porta, por favor. Se você não adiciona o please, fica rude. Open the door, ou seja, é como se você estivesse dando uma ordem para a pessoa. E após ela open the door, please, a pessoa abriu. Thank you. Para dizer muito obrigado, diga thank you very much. Não existe uma resposta padrão para thank you. Os americanos, porém, costumam dizer you're welcome. Thank you, sir. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Thank you very much. Thank you very much pode ser também thank you so much. Mesmo significado. Os números de 0 a 10. Esses são os números. Numbers de 0 a 10. No, zero, em inglês americano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naught. Not, 0, 1, 2, 3, ok, com os números de 0 a 10, a gente já resolve a maioria dos problemas relacionados a números. Telefone, qualquer coisa relacionada. E aí a gente continua na próxima aula.